Muito bem. Boa tarde a todos vocês que estão nos escutando. Nós gostaríamos de iniciar essa terceira parte do Evangelismo parte 3, que nós vamos intitular Relação Criador-Criação. E nesse momento a gente gostaria de ler uma passagem das Escrituras que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, o versículo 17, que diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Nosso grandioso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade em que podemos juntos estudar a tua palavra, conhecê-la, para que quando tivermos que apresentar o teu Evangelho, nós possamos fazer um serviço que seja frutífero e que possa resultar em que as pessoas entendam a mensagem, para que o teu Santo Espírito possa trabalhar no coração dessas pessoas, realizando essa mudança de coração. Pai, nós sabemos que tudo aquilo que nós podemos fazer é apenas comunicar o teu Evangelho, porque sabemos que o teu Santo Espírito é aquele que realiza a transformação na vida de um incrédulo, para que ele venha ser crente, possa crer. Pai, nós oramos para que então nós façamos a nossa parte de forma eficiente, para que não seja nós um motivo de tropeço, para que as pessoas possam crer no teu maravilhoso Evangelho. Em nome do teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, é que mais uma vez nós te agradecemos e te oramos agora. Amém. Irmãos, o evangelismo com essa característica do relacionamento entre Criador e criação aconteceu na minha vida na época que eu ia para a faculdade em Guaratinguetá. E naquela época eu pegava muita carona. E as minhas caronas eram muitas vezes caronas que duravam um tempo muito variado. Às vezes eu pegava uma carona de Araraquara, Rio Claro, às vezes eu pegava uma de Araraquara a São Carlos, que é mais perto. Às vezes eu pegava uma carona direto para São Paulo, outras vezes eu ia para Campinas. E dependendo da carona que eu pegava, eu tinha um tempo para conversar com essa pessoa que estava me dando carona. E o meu objetivo sempre foi pegar carona, justamente porque nas caronas eu tinha contato com pessoas que eu podia falar do Evangelho. No ônibus é um pouco mais difícil, porque no ônibus você compra passagem e a pessoa é obrigada a sentar do teu lado. Agora, quando o cara te dá uma carona, ele escolheu ter você do lado dele. E muitas vezes você tem essa oportunidade de conversar. E muitos estão desejosos de conversar quando eles te dão carona. Então, é legal quando você tem essa oportunidade. E eu tive essa oportunidade muitas vezes, e foi durante essa época da minha vida que eu desenvolvi esse método de evangelismo que eu intitulo de a relação do Criador e a criação. E nós vimos essa passagem das Escrituras que fala a respeito de que nós somos nova criatura. Mas não é sobre esse tema que nós vamos trabalhar. Nós sabemos que essa passagem vai caber dentro de um ponto específico do nosso desenvolvimento dessa matéria. Então, o evangelismo, mostrando o relacionamento entre o Criador e a criação, está baseado no fato de que nós somos potencialmente criaturas de Deus. Nós somos criados por Deus. Por tabela, Adão foi criado e Adão, se multiplicando, gerou todos os homens que nós fazemos parte. Mas é interessante, irmãos, que o homem, por ser criatura de Deus e ter sido criado na imagem e semelhança de Deus,
ele tem potencial criativo também. O simples fato dele ter inteligência e ter poder sobre as suas decisões, isso torna o homem criativo. A capacidade, tendo inteligência e ter capacidade de tomar decisões, isso faz do homem um ser criativo. Por quê? Porque ele pode tomar decisões e fazer uma coisa ou outra usando a sua inteligência. Nós percebemos que os animais, em geral, eles possuem até um certo grau de inteligência às vezes, mas nunca eles têm a capacidade de tomar decisões sobre os seus pensamentos e sobre as suas ideias. Então, o animal não tem criatividade. O animal faz aquilo que Deus programou ele para fazer. Então, se você vê a casinha de um João de Barro, por exemplo, você vai ver que a casinha de João de Barro pode mudar de cor, se o barro que ele usa for um barro diferente. Mas ele não escolhe o barro, ele pega o barro que tem ali. Então a casinha vai sair daquele barro, às vezes meio mesclado e tudo. Então a casinha pode sair um pouco diferente da outra, mas não por causa da criatividade dele, mas porque é o barro que ele tinha. Então a gente nota também que a posição da porta e a forma como ele constrói a casinha é sempre igual, sempre do mesmo jeito. A posição da porta em relação ao vento, todas as coisas, tudo sempre igual. Então a gente nota que o João de Barro constrói a própria casa, mas a casa dele não é de 2 andares, não é um edifício, não é sei lá, ela não tem mudanças, é sempre basicamente a mesma coisa. Assim também uma colmeia de abelhas, todas as coisas que você vê na natureza, você já identifica olhando para ela, você já sabe qual animal que está por trás, porque ele sempre faz aquilo daquele jeito. O ser humano é totalmente diferente. Ainda que ele construa um monte de casas idênticas para vender, assim, tipo para popular, assim, faz aquele monte de casa igualzinho, né? Depois de um tempo que você passa ali, já mudou tudo. Por quê? Porque cada ser humano, com a sua criatividade, faz as mudanças. E ele cria. Às vezes você chega lá, se você vai em Tijucas hoje, no bairro do Coroado, você não vai acreditar que aquelas casas que estão ali no bairro do Coroado eram idênticas quando elas foram construídas. Hoje elas são totalmente diferentes uma da outra, quando você entra lá, você não percebe que foi um conjunto habitacional desse tipo antes. Por quê? Por causa da criatividade humana. Então o homem, sendo criativo, ele tem o potencial de criar coisas. E é justamente no relacionamento que existe entre o homem e a sua criação que nós vamos desenvolver uma forma de mostrar, de chegar, de preparar a pessoa para ouvir o Evangelho. Então vamos começar. Então, quando você pensa em termos de criatividade, nós vamos perceber que existe um relacionamento entre nós e a nossa criação, aquilo que nós fizemos, aquilo que nós criamos. Aqui no meu bolso eu tenho uma caneta. Essa caneta, se você achar uma caneta na rua, e alguém pegar essa caneta, ele vai olhar, o que ele vai concluir? Ele vai concluir, pela lógica dele, que é um objeto criado pelo homem. Ele vai olhar a caneta e ele sabe que isso não nasceu numa árvore. Não tem árvore que dá caneta. Especialmente desse tipo, em que essa caneta aqui, ela tem 4 cores: o vermelho, o azul, o verde e o preto, e tem também uma lapiseira. Eu achei essa caneta aqui muito interessante, por isso eu comprei 2. Meu dei de presente com um amigo e essa daqui eu fiquei para mim, gosto muito dela. É um exemplo de criatividade humana, né? Para que serve a caneta? Basicamente, a caneta serve para escrever. E você usa a caneta, tanto a lapiseira como a caneta, no caso são 2 em 1 aqui, você usa para escrever, né? E é interessante que, se você olhar para qualquer coisa que foi criada pelo homem, você vai perceber que tem um propósito. Então esse é o primeiro ponto, que você vai relacionar, que você vai escrever aí, do relacionamento entre o Criador e a criação. Toda criatura tem um propósito de existência. Uma caneta foi criada pelo ser humano para servir quem? O ser humano. Você não criou a caneta para o cachorro, né? Você não criou a caneta para o macaco,
Você não criou a caneta, você criou a caneta para o homem usar. O homem cria as coisas para ele usar. O homem cria, toda a criação feita pelo homem é criada para servir para o homem, para alguma coisa. Então, nisso nós temos esse relacionamento entre o Criador e a criação. Primeiro ponto, toda criatura tem um propósito de existência. E qual é ele? Servir o Criador. Ele serve para o homem. Às vezes você vê um quadro na parede, mas para que serve um quadro? Para que serve um quadro? Ornamento. Então, uma coisa criada pelo homem para enfeitar, bonito. Né? Você faz uma camisa, serve para vestir, para tal. Mas às vezes a camisa serve até para outra coisa. Tipo, eu estou a fazer propaganda de alguma coisa. Né? Porque a tua está fazendo propaganda da tua firma lá. Né? Tem, além de servir para um propósito, tem outros propósitos vinculados. Mas em geral, basicamente, toda a criação feita pelo homem serve para alguma coisa. Vamos supor que você esteja pegando carona, que era o meu caso. Eu pegava carona, sentava no carro, começava a conversar com ele, eu falava assim, eu gosto desse teu carro. Legal, eu gosto desse modelo. Né? E eu começava a falar sobre o carro. E daí eu perguntava para ele, interessante, eu falava assim para ele, interessante que como que o carro é uma coisa assim que uma invenção maravilhosa, né? Porque nós antes tínhamos que andar a pé e demorava um monte para chegar, e hoje com o carro você vai numa velocidade alta, você chega a muitos destinos, você pode percorrer o país todo, não leva muitos dias, você percorre um país muito grande com um carro. Né? Então um veículo de transporte serve para nos transportar. E chega ao ponto que nós vamos agora questionar uma outra relação que existe entre o Criador e a criação. E esse ponto é a relação de dependência. Quem precisa de quem? Quem depende de quem? Será que a caneta depende do homem ou o homem depende da caneta? Responda para mim. Você acha que o homem depende da caneta ou a caneta depende do homem? A caneta depende do homem. O uso dela para usar ela depende do homem. Muito bem. De fato, a caneta ela depende do homem. E nem eu pego essa caneta aqui, eu vou escolher qual é a cor que eu quero escrever. Eu vou escolher aqui tal, quero escrever vermelho. Então daí eu tenho que pegar a caneta e usar a caneta. A caneta é um instrumento que depende de mim se ela vai me servir ou não. E ela depende também do homem para existir. Quem foi que fez a caneta? O homem. Então a criação depende do Criador para existir e para servir. E essa relação é bem importante. Por exemplo, você depende do carro ou o carro depende de você? Você depende do celular ou o celular depende de você? Nós podemos escolher se nós queremos depender do carro. Não podemos? Mas o carro não pode escolher. O carro sempre vai depender do homem. Para existir, porque é o homem que tem que confeccionar, fazer, fabricar. E para o carro te servir, ele depende de você para botar gasolina, manter a pressão dos pneus e trocar óleo, fazer a manutenção e tudo mais. O carro depende de você para tudo. Até mesmo para você, o carro te servir, você é que dá a direção para onde você quer que o carro vá. Então a criação sempre depende do Criador para existir e para servir. Muito bem. E agora nós vamos falar a respeito de um terceiro ponto, dessa relação que existe entre o Criador e a criação. E esse ponto é a questão do conceito. O conceito de vida e o conceito de morte. Quando você pensa numa criatura feita pelo homem, você pode determinar que qualquer criatura feita pelo homem, ele tem uma vida útil. Uma vida útil significa, é o tempo que essa criatura tem, que ela é capaz de te servir.
Por exemplo, quando um automóvel é fabricado, eles mais ou menos estimam que para um veículo te servir satisfatoriamente, muito bem, ele deve durar uns 5 anos. Em 5 anos você com certeza pode usufruir de um veículo numa boa, que ele vai ser satisfatório na serviço para você. Dependendo da quilometragem que você fizer nesses 5 anos, dependendo da forma como você usou esse carro nesses 5 anos, ele pode durar até 10, até 15 anos, mas depende do criador. Agora, a criatura vai precisar da sua manutenção e todas essas coisas, então chega um momento em que uma certa criatura feita pelo homem, ela custa demais para manter. Então, o que acontece com ela? Acabou a vida útil dela. Uma máquina de lavar, você compra uma máquina de lavar, usa 5 anos, a máquina está, de repente ela pifa, daí você manda arrumar, aí eles mandam o orçamento, você olha o orçamento, fica quase metade do que comprar uma nova. Se você gastar a metade do valor que você vai gastar para comprar uma nova, para arrumar essa, ele só vai arrumar uma parte dela, porque todo o resto da máquina já também está usado por 5 anos. Você sabe que daqui a pouco vai quebrar uma outra coisa, que daqui a pouco vai quebrar uma outra coisa, e daqui a pouco não compensa mais arrumar. Então, se o mecanismo for um mecanismo que é fácil de arrumar, se arruma, ela vai ainda, a vida útil dura. Mas a vida útil de qualquer criatura é o tempo que ela é servil, que ela te serve para alguma coisa. No momento em que a criatura deixou de ser servil, no momento em que a criatura não serve mais, o que acontece? É a morte. Toda criatura morre quando ela não pode mais servir o Criador. Quando uma criatura não pode mais servir o Criador, então ela está morta. Ou seja, se por alguma razão o Criador optar de não usar mais uma criatura, o que aconteceu com ela? Ela pode estar intacta, mas se o Criador resolveu não usar mais ela, então ela está morta. E imagina, por exemplo, uma camisa que você ganhou. E você usou essa camisa durante 6 meses, camisa bonita, você gostou dela, achou bacana. Mas de repente, por alguma razão, ela não está mais na cor da moda, ou alguma coisa ou outra que se enjoou dela, simplesmente enjoou dela, o que você faz com a camisa? Você deixa ela guardada lá no guarda-roupa, pensando que talvez um dia você vai usar ela. Mas toda vez que você olha para ela, mas eu enjoei dessa camisa. Então você resolve não usar mais a camisa, porque ela se enjoou dela. Então a criatura depende do Criador para servir, para existir e para servir. E se no conceito do Criador a criatura não serve mais, acabou para ela. E o final, o destino de uma criatura que não pode mais servir o Criador ou não serve mais o Criador, o que é? Separação, é morte. E morte, como eu já disse antes, é separação. Uma criatura que não serve mais o Criador, ela é separada do Criador. É lógico que no meio de tantas coisas que o homem criou, muitas pessoas acabam pegando criaturas, que nem você vai no Facebook e aparece um monte de dicas a respeito de reaproveitar roupas que você tem para fazer outras coisas. Então, o cara pega uma calça lá, corta e faz uma bolsa, né? Já viu? Faz uma bolsa daquela calça. Pode ter certeza, ninguém vai vestir aquela bolsa como calça mais, aquilo vai ser uma bolsa. Então, na verdade, ele não é mais a criatura, ele pegou um pedaço daquela criatura e transformou numa outra criatura para outra coisa. E essa criatividade humana existe, nós sabemos até mesmo nós, quando a pessoa morre de um acidente de moto aí, bate e dá morte cerebral, muitas vezes o cara chega no hospital, eles abrem o cara e tiram muita coisa de dentro dele para usar, né? Como assim? Um fígado, fazer transplante, né? Transplanta para outras pessoas, pega pedaços dele para usar numa outra criatura que ainda está servindo, porque aquela não vai servir mais. Então o nego tira o pedaço. Então
É meio estranho a gente ver. Mas quando um carro vai para o ferro velho, chega lá no ferro velho, eles começam a desmanchar, né? Desmanchar, tira um paralama, tira um motor, tira um não sei o que e tal. E aquele carro deixou de existir. As peças dele foram usadas, mas ele como carro não existe mais. Então por isso, quando um homem, quando uma coisa criada pelo homem não pode servir mais o homem, ele morreu. E o destino geralmente é separação. Bom, depois de apresentar essas três verdades a respeito do relacionamento que existe entre o Criador e a criação, a gente pode fazer uma pergunta. Aí você vai perguntar isso para a pessoa com quem você está falando essas coisas. Você vai perguntar para ele: o que você faz desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir para servir o teu Criador? Opa! Muitas pessoas são pegas em surpresa quando você faz uma pergunta desse tipo para ela. Desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir, o que você faz para servir o teu Criador? Ou você não sabe que todos nós temos um Criador? E o próprio fato de nós sermos criativos já é uma prova que nós somos criados. Porque quando você olha o mundo com as suas criaturas, você vai claramente, por uma intuição lógica, saber que tem um Criador por trás disso. E se a criação foi feita para servir o Criador, o que é que você faz para servir o teu Criador? E agora? Então agora nós vamos começar a trabalhar nessa relação e usar essa relação como um exemplo para mostrar o nosso relacionamento com Deus. Então você vai relembrar a pessoa: olha, se toda criatura tem um objetivo de existir, é um propósito de existência, qual seria o propósito de existência do ser humano? Será que não é servir a Deus? Sim, é servir a Deus. Então nós somos criados para servir a Deus. E daí o segundo ponto, o relacionamento de dependência. Quem depende de quem? É Deus depende de nós ou nós dependemos de Deus? Então fica claro que nós dependemos de Deus para existir e para servir a Ele também. Deus nos fez criaturas para servir a Deus. Mas como é que eu vou servir a Deus? É Deus que tem que te dizer. Então, por isso, na Bíblia contém inúmeras passagens que mostram o objetivo original da criação do homem e como que a situação está hoje. Então, a partir desse momento, você vai começar a entrar mais fundo. E daí eu perguntava para a pessoa, né, você se considera uma pessoa viva para Deus ou morto para Deus? Você está servindo o Criador? O que você faz para servir o Criador? Se você não está entendendo, ou não está sabendo, ou não está consciente do exercício da sua função como criatura, será que você está servindo a Deus ou não? E quando você pensa em termos de servir a Deus ou não, você está questionando vida ou morte. Será que nós somos vivos para Deus, estamos sendo usados por Deus para alguma coisa? Ou será que nós estamos mortos? E daí você pega e vai na Bíblia. Agora é a hora que você entra. Então, tem mais um ponto ainda, são 4 pontos sobre relação Criador-Criação. Mas nós vamos falar para ele daqui a pouco. O último ponto nós vamos falar daqui a pouco. Então, em Efésios, no capítulo 2, ele fala assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, essa passagem da Escritura, ele fala: nas quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito, que agora atua no auxílio da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, esse trecho das Escrituras mostra que nós estávamos inúteis a Deus. Tem mais? Se você vai a Romanos no capítulo 3, ele diz o quê? Ele diz, um trecho que nós já lemos na outra aula, ele diz assim, no capítulo 3, versículo 10, como está escrito, não há justo,
nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Versículo 12: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Então a Bíblia está dizendo que nós estamos inúteis para Deus, que nós estamos mortos nos nossos pecados e nós somos incapazes de servir a Deus. Ok. É lógico que você, se a carona for curta, você vai ter que abreviar isso e falar isso bem rápido. Mas se a carona se delongar um pouquinho, você pode então tirar mais tempo para explicar cada uma dessas coisas. Mas eu percebi que em 5 minutos ou 8 minutos eu poderia falar esses 3 pontos rapidamente para chegar e mostrar que o homem está inútil, não serve a Deus. Agora, como é que nós vamos então arrumar isso? Bom, não depende de nós. Porque você já viu um carro que se autoconserta? Você já viu um relógio que troca pilha sozinho? Você já viu Você já viu uma criatura que é totalmente autônoma, totalmente independente do Criador? Não tem. Até um computador, por mais complexo que ele seja, ele depende do homem para botar essa complexidade lá dentro. E isso mostra, porque lembra que o computador, lá na antiguidade, eu digo antiguidade que é lá do meu tempo, quando eu era moleque, lá no meu tempo quando eu era moleque, sabe como eles chamavam o computador? Cérebro eletrônico. Eles associavam o computador com o cérebro, só que ele era eletrônico. E é interessante que o cérebro eletrônico foi criado por um cérebro humano. E o cérebro humano foi criado por quem? Por um outro cérebro muito maior do que o nosso. E é interessante que esse cérebro que nos criou, a sabedoria infinita de Deus, ele nos criou com um propósito. E nós fomos criados para servir a Deus. E o que impede que a gente sirva a Deus? É o pecado. E como é que você faz para arrumar essa questão do pecado? Não lembra? Estamos agora apontando para o pecado. Deus criou o homem para um benefício, para que o homem servisse a Deus. Só que o homem agora está imerso em pecados, inútil para Deus. Como que Deus fez? Então veja só, o quarto ponto que nós falamos, o primeiro ponto do relacionamento entre Criador e criação era o propósito de existência. O segundo ponto era o relacionamento de dependência que havia entre o Criador e a criação, ou seja, a criatura depende do Criador. Terceiro ponto, o conceito de vida ou morte. Vida é servir, morte é cessar de servir. E quarto ponto, é o amor que o Criador tem para com a sua criação, que o capacita a restaurá-lo quando o Criador quiser. Então vamos imaginar um carro que fundiu o motor, os 4 pneus careca, na telinha tem uns podres, os estofamentos mais ou menos ok, vidro quebrado, um monte de coisa jogado no cemitério de automóveis, lá no Ferro Velho. Cemitério de automóveis, uma vez eu vi uma placa lá em, não sei se foi americano, Nova Odessa, lá em São Paulo, eu passei por um lugar que tinha um ferro velho que estava escrito cemitério de automóveis. Tinha uma placa que parecia de cemitério mesmo, na frente, e os carros tudo lá dentro. Né? De fato, os carros não servem mais, estão mortos. Então estavam lá enterrados lá no cemitério. Então daí um homem vai lá no cemitério e olha lá e descobre um Studebaker 1930 e pouco. Já ouviram falar desse carro? Não, então vamos pegar um Impala 66, por exemplo. Descobre um Impala 66 no meio daquele monte de ferro velho, aquele Impala todo com vidro de ferrugem e tudo. Daí você manda tirar todo aquele lixo de volta dele, reboca ele, bota em cima de uma carreta e leva para a garagem da tua casa, para a loucura da tua esposa, né? Você vai encostar aquele trambolho lá todo podre, fedendo, né? E agora você vai começar um processo de restauração. Isso é amor. Porque só um doido vai fazer um negócio desse.
Vai pegar um troço velho que não presta mais para nada, que é totalmente inútil, e vai começar a trabalhar nele e restaurar ele totalmente. Isso se chama amor. E esse amor que um homem tem para pegar um Cadillac 66 e restaurá-lo, deixá-lo todo reluzente, todo brilhante, pessoal, para que eles fazem isso? Não, eu preciso de um carro para ir para trabalhar. Então eu vou fazer isso, eu vou lá no ferro velho, escolher um negócio e vou gastar 10 anos de muito dinheiro e paciência para achar as peças para tudo, para depois fazer um carro para eu trabalhar. Não, ninguém mais quer um Cadillac 66 reformado para ir trabalhar. O que você vai fazer com ele agora? Não, o Cadillac agora vai ser para quê? Para show. Vai ser para levar no show de carro antigo, vai ser para mostrar para todo mundo, quando ele passar, todo mundo, uau! Né? Vai passar aquele, né? Isso é uma paixão do homem, o homem gosta dessas coisas. Isso o cara tem que ter amor para restaurar. Ele vai trabalhar e geralmente depois da restauração, o propósito de vida daquele carro muda totalmente. Ele deixa de ser um propósito de transporte simplesmente para ser um objetivo de glória. Vai ter um propósito glorioso agora. E esse é o quarto ponto do amor, que é capaz de fazer o Criador restaurar a sua criação. E olha que interessante, o homem, quando estava imerso nos seus pecados, totalmente inútil para Deus, morto nos seus pecados, inútil, Deus foi lá e restaurou o homem. E restaurou o homem para quê? Para dar uma nova razão de viver, uma nova vida. E é aí que nós lemos aqui no versículo, né? Que assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As antigas já passaram e se fizeram novas. Olha que interessante como que dá para você falar do Evangelho para alguém e mostrando essa perspectiva, é uma coisa bem interessante. E olha, eu já vi muitas pessoas, uma vez eu peguei carona saindo de Florianópolis, indo para Curitiba, e o cara me pegou ali acho que foi em Tijuquinha, num lugar ali, e me deixou em Itajaí. Eu desci do carro depois de passar essa conversa para ele, eu apresentei o Evangelho, e rapidamente, porque você pode fazer isso rapidinho, né? O cara ficou sentado no volante do carro, parado, enquanto eu andei até o outro lado do trevo para pegar a carona mais para frente. Ele ficou parado lá pensando nas coisas que eu falei. Ele ficou tão assim de cara que ele ficou sentado ali pensando, né? Porque quando eu saí do carro, eu me despedi dele, eu percebi que ele estava muito concentrado na conversa ainda e que ele não estava pronto para dizer tchau. Ele falou um tchau meio assim, mas ele continuou pensando, né? Um outro, ele fez o comentário: eu nunca ouvi um negócio tão interessante na minha vida. E agradeceu. Uma outra vez eu peguei uma carona que o cara ia me deixar em Rio Claro. Eu estava indo lá na Aquário, eu ia ter que pegar uma outra carona. O cara gostou tanto do papo que ele me levou até Araraquara e depois voltou. Não estou brincando, ele fez mais 100 km, 200 km, ele de volta. Ele fez só para continuar a conversa, para que eu falasse mais coisas sobre isso. Ele tão interessado que ele ficou. É lógico que daí eu entrei nos detalhes e tudo, daí ele gostou mais ainda, mas ficou um tempo parado em frente de casa, ele me levou até a porta de casa lá em Araraquara. E depois, quando terminou, ele falou assim: olha, essa foi a melhor carona que eu já dei na minha vida. É interessante. E porque você realmente pode levar pessoas a pensar, a refletir na essência da vida. Afinal, nós estamos aqui para servir a Deus. Nós estivemos, na nossa incredulidade, inúteis, perdidos, mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. No entanto, Cristo foi lá, derramou o sangue por nós, nos restaurou totalmente e agora Deus nos deu um novo propósito de vida. Sabe qual é o propósito de vida nosso? Glória, glorificar o Cristo. Antes o nosso propósito,
vai trabalhar naquele jardim lá, né? Lembra quando Deus criou o homem, botou ele no jardim para cultivar e guardar o jardim? Não estava escrito lá. Deus fez o homem para cultivar e guardar o jardim. E agora? Agora nós somos nova criatura, criados para refletir a glória de Deus para o mundo. É muito interessante que esse sistema de aproximar as pessoas com o Evangelho é funcional. Por quê? Porque ele mexe um pouco com o racional, mas ele toca no ponto da nossa realidade de vida. E a pessoa consegue se identificar com o que você está falando, e daí isso leva ela a refletir. E logicamente, depois que você fez essas correlações, daí você apresenta o Evangelho, os detalhes do Evangelho, mostra as passagens bíblicas. Eu sempre fiz assim, sabe por quê? Porque o homem natural, ele rejeita as coisas que vêm de Deus. Então, se você começar pelo lado humano, a pessoa não percebe, mas você vai conduzindo ele até chegar no momento em que você apresenta Deus de uma forma muito especial, e daí ele você começa a ler as Escrituras e uau, está tudo isso escrito? E ele fica impressionado com o que realmente está escrito aqui. E é muito interessante. Então, esse é o evangelismo que sempre foi um dos meus preferidos. Eu sempre gostei de usar esse método, porque era um método que realmente intrigava as pessoas e o assunto ficava, né? Você tem que sempre prestar atenção nesses 4 pontos. O propósito. Qual o propósito de alguma coisa criada? De servir o Criador. Então, quem depende de quem? É a criatura que depende do Criador, não o contrário. O Criador pode escolher depender de você, mas ele não precisa de você. Existencialmente, se você não tiver carro, você vai a pé. Vai de mula, vai de carona, mas não precisa. Né? Se quebrou o carro, né? Hoje de manhã o Joseph estava querendo sair de carro, ele queria sair com a bis, né? Daí ele ficou lá dando pedalada para ver a bicha pegar, ficou um tempão sem funcionar. Daí ontem nós conseguimos fazer pegar, mas hoje repetiu a mesma novela. Ela ficou lá, não pegava. Daí finalmente ela pegou e ele foi. Mas eu falei, fica preparado para vir a pé para casa, porque se ela não funcionar, você vai ter que vir a pé para casa. Felizmente deu certo, né, gente? Depois que ela esquenta, ela vai. Então, é interessante. E a vida? O que é vida? Vida é servir. Se você não estiver servindo o Criador, você está inútil. E finalmente, só o amor de Deus mesmo, para poder restaurar as criaturas e podê-las fazer servir de novo. E servir num propósito novo de existência. Então, esse é o final da nossa última lição de evangelismo no dia de hoje. Nós fizemos 3 lições e eu espero que isso tenha sido proveitoso para vocês e que possa ser usado para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Muito obrigado. Vamos terminar em oração. Nosso Pai amado, nós te agradecemos pelo grande privilégio que nós temos de sermos usados por Ti hoje como criaturas restauradas para poder levar o Teu Evangelho a esse mundo perdido. Pai, nós te agradecemos porque isso é realmente uma honra que nós temos, um grande privilégio de poder e servir em novidade de vida. Por isso nós te agradecemos por tudo que aprendemos hoje sobre o evangelismo e oramos porque sabemos que existem ainda muitas outras formas de nós aproximarmos pessoas com o Teu Evangelho e que Tu nos possa continuar ajudando para que nós possamos descobrir cada vez mais métodos diferentes de aproximação para que mais e mais pessoas sejam atingidas por esse Evangelho tão glorioso que é o Evangelho do Teu Filho amado Jesus Cristo que morreu por nós. Em nome dele é que nós te oramos e te agradecemos por tudo. Amém.